Tudo bem com vocês? Professor Josué Arangélico aqui para a gente brincar um pouquinho com a matemática. E hoje eu vou trabalhar um tópico, nós estamos trabalhando um tópico bem fácil da matemática comercial. E aqui eu estou falando sobre divisão proporcional, tá ok? Existem alguns casos específicos da divisão proporcional, mas eu vou falar aqui de alguns casos que são bem bacanas, bem especiais, né? E o primeiro caso que eu quero falar para vocês é dividir um número n em partes diretamente proporcionais a outros números dados, tá ok? Aqui no exemplo que você está visualizando aí, diz assim, ó, dividir 120 em partes diretamente proporcionais a 3, a 5 e a 7. Os livros tradicionais, quando vão resolver questões desse tipo, ele vai chamar uma parte de x, uma outra parte de y e uma terceira parte de z. Mas isso é um método tradicional. Eu sempre gosto de trabalhar a matemática dentro de uma linha de raciocínio para a gente ganhar tempo. O candidato do Enem, uma das grandes preocupações que ele deve ter na hora da prova, não é em apenas acertar a questão, mas o tempo que ele gasta para acertar a questão. Então, quando ele estiver trabalhando divisão proporcional, como é o caso do exemplo aqui, eu estou botando uma questão limpa e seca, mas é uma questão que, lá no Enem, ele vai contextualizar. Aqui eu botei assim, ó, dividir 120 em partes diretamente proporcionais a 3, a 5 e a 7. Mas lá no Enem, ele poderia contar uma história mais ou menos assim, ó. Um pai, ao falecer, deixou uma herança de 120 mil reais para ser dividida entre seus 3 filhos em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são 3 anos, 5 anos e 7 anos. Ponto. Aí ele poderia fazer várias perguntas. Dentre elas, podemos destacar assim: quanto receberá cada filho? Ele poderia perguntar: os 2 mais novos juntos receberão quanto? Ele poderia te perguntar assim: o filho mais velho vai receber quanto a mais do que o mais novo? Mas, em síntese, o que ele te perguntar, ele está simplesmente dizendo assim: divida 120 em partes diretamente proporcionais a 3, a 5 e a 7. Simplesmente isto. Ele está dizendo: pegue 120, divida em partes diretamente proporcionais a 3, a 5 e a 7. Os livros tradicionais resolvem assim: chama uma parte de x, a outra de y, a terceira de z, aplica as propriedades das proporções, tudo certinho, bacana. Professor, mas no Enem eu tenho que fazer assim? Não, cara, que aqui nós temos que ganhar tempo. No Enem tem que ser teorema do olhômetro. Quando você tiver um número para ser dividido em partes diretamente proporcionais a uma sucessão numérica, basta você fazer assim, ó. Pegue os elementos da sucessão e some. Você vai somar 3, mais 5, mais 7 e dá 15. Aí você pega o que você tem, que é o 120, divide por 15, você encontra 8. Você acabou de encontrar a constante de proporcionalidade. Praticamente morreu a questão. O segredo de qualquer divisão proporcional é você encontrar a constante de proporcionalidade, que no caso aqui é 8. Encontrou a constante? Aí você pega cada valor vezes a constante. Você faz 3 vezes 8, 24 para um, 5 vezes 8, 40 para outro, e 7 vezes 8, 7 vezes 8, 56. Então, um recebe 24, o outro 40 e o outro 56. Beleza? Deixa eu repetir. Onde é que está o segredo de qualquer divisão proporcional? Encontrar a constante. Tá bom? Professor, se ele tivesse perguntado, os 2 mais novos juntos receberão quanto? Precisaria eu encontrar o valor do primeiro, do segundo, do terceiro, para depois eu somar os 2 primeiros? Não. Onde é que está o segredo? É aqui, ó, na constante de proporcionalidade. Encontrou a constante? Que você faz de cabeça? Você soma 3 mais 5 mais 7, 15. 120 dividido por 15, 8. Morreu? Ele quer os 2 mais novos juntos?
Aí você, somaria os dois mais novos juntos, dá quanto? 3 mais 5, 8. Então, 8 vezes 8, 64. Os dois mais novos juntos recebem 64. Se ele tivesse perguntado, o mais velho vai receber quanto a mais do que o mais novo? Basta você fazer isso, o mais velho tem quantos anos a mais do que o mais novo? 4. Então, 4 vezes 8, 32. Ele vai receber 32 a mais do que o mais novo. 56 menos 24, 32. Super fácil, bem direto. Tá legal? Eu falei aqui do principal caso de divisão proporcional, é o mais fácil e também é o mais importante de todo. Porque em qualquer outro caso, você termina aplicando esse primeiro caso. Beleza? Vamos ao segundo caso. O caso número 2 é dividir um número n em partes inversamente proporcionais a outros números dados. Por exemplo, dividindo 48 em partes inversamente proporcionais a 3 e 5. Qual a parte correspondente a 3? Ele quer que você pegue 48 e o divida em partes inversamente proporcionais a 3 e 5. Meu jovem, quando ele pedir a divisão de um número em partes inversamente proporcionais, nós vamos ter que aplicar aquele primeiro caso que a gente acabou de falar. Só que antes da gente aplicar o primeiro caso, tem o pulo do gato, o segredo. Qual é o segredo aqui, Josué? Quando ele te pedir um número em partes inversamente proporcionais, você pega um número dado e o divide em partes diretamente proporcionais aos inversos. Aos inversos de cada um deles. Quem é o inverso de 3? 1/3. Quem é o inverso de 5? 1/5. Ah, professor, ficou fração, não quer trabalhar com fração? Tudo bem. Tira o MMC. 15. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3, vezes 1, 3. Como aqui os denominadores são iguais, você pode cancelá-los. E agora o que é que a gente faz? O primeiro caso. Simplesmente isso. Você soma 5 mais 3. 8. Pega o que você tem e divide por 8. 6. Acaba de encontrar a constante. Morreu a questão. Você pega. Olha a pergunta dele. Qual a parte correspondente a 5? Ei, olha para cá, para você não errar a questão fácil. Parte correspondente a 5. 5 é o segundo. É o segundo. É o segundo. Então, esse 3. Então, a resposta. 3 vezes 6, que dá 18. Tá aí, ó. Qual a parte correspondente a 5? Cuidado, 5 é o segundo. É o segundo. É o segundo, então é o 3. Vezes 6, 18, é a resposta da questão. Simples, fácil e direto. Beleza? Primeiro caso, bem fácil. Segundo caso, esses são dois casos tradicionais de divisão proporcional. Agora eu vou te mostrar um caso que é super interessante. Vamos lá. Essa questão 1 diz assim: 2 analistas judiciários devem emitir pareceres sobre 66 pedidos de desarquivamento de processos. Eles decidiram dividir os pedidos entre si em quantidades que são, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais às suas respectivas idades e inversamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no Tribunal Regional do Trabalho. Se um deles tem 32 anos e trabalha há 4 anos no tribunal, enquanto que o outro tem 48 anos e lá trabalha há 16 anos, olha a pergunta dele, ó. O número de pareceres que o mais jovem deverá emitir é... Aqui é um caso especial, porque ele quer a divisão de 66 em partes diretamente proporcionais às idades. Quais são as idades? Um tem 32 e o outro tem 48 anos. E em partes inversamente proporcionais aos tempos de serviço. Um tem 4 anos e o outro tem 16 anos.
Olha a situação aqui. Esse é um caso super especial. Diretamente proporcionais a uma e inversamente proporcionais a outra. Josué, e quando for diretamente a uma, inversamente a outra sucessão, como fazer? Rapaz, um truque bem direto, bem bacana. Aprende esse pulo do gato aqui, que é o segredo para você ganhar tempo. Você vai pegar o número dado e vai dividi-lo em partes diretamente proporcionais às divisões. As divisões entre os termos correspondentes nas duas sucessões. Lembrando que o primeiro de uma corresponde ao primeiro da outra. Aí você divide 32 por 4. O segundo de uma corresponde ao segundo da outra. Aí você divide 48 por 16. Você vai ter aqui 8 e vai ter 3. Pronto. Feito isto, caímos no primeiro caso. Some o 8 com 3. Você vai somar 8 mais 3 dá 11. Pegue o 66. Pegue o 66 e divida por 11. 6 é a constante. Olha a pergunta dele. O número de pareceres que o mais jovem é o que tem 32 anos. É o primeiro. Então a resposta, 8 vezes a constante. 48. Pronto. Letra E. Fácil. Agora aprenda esse truque. Tá ok? Aprende o truque. Diretamente proporcionais a uma, inversamente proporcionais a outra. Você faz em parte diretamente proporcionais às divisões entre os termos correspondentes. Tamo junto? Beleza. Deixa eu te mostrar mais uma outra questão interessante. Para executar a tarefa de manutenção de 111 microcomputadores, 3 técnicos judiciários dividiram o total de microcomputadores entre si na razão inversa de suas respectivas idades, 24, 30 e 36 anos. Assim sendo, o técnico de 30 anos recebeu, de acordo com as alternativas, quantas unidades a mais ou a menos do que os outros. É aquele caso 2 que eu falei na teoria. Ele quer que você pegue 111. Você vai pegar aqui 111. E vai dividi-lo em partes inversamente proporcionais a 24, 30 e 36. Você lembra que aquele segundo caso diz o quê? Quando você tiver um número para ser dividido em partes inversamente proporcionais, você pega aquele número e divide em partes diretamente proporcionais aos inversos. Então nós vamos pegar o 111, vamos dividi-lo em partes 111 em partes diretamente proporcionais aos inversos. Cara, só que o inverso de 24 é 1 sobre 24, 1 sobre 30, 1 sobre 36. Vai ficar um número muito grande. Então, observe que todos são divisíveis por 6. Então, eu vou dividir todo mundo por 6. 24 por 6 dá 4, 30 por 6 dá 5, 36 por 6 dá 6. E eu vou pegar os inversos dele, do 4, do 5 e do 6. Ó. O inverso de 4, o inverso de 5, e o inverso do 6. Aí eu vou tirar o M e MC, que são denominadores diferentes, dá 60. 60 dividido por 4 dá 15, vezes 1 dá 15. 60 dividido por 5 dá 12, vezes 1 dá 12. E 60 dividido por 6 dá 10, vezes 1 dá 10. Como aqui são iguais, ó, você pode cancelá-los sem problema. Pronto, agora é o primeiro caso. Soma 15 com 12 com 10. 15 mais 12 mais 10. 37. Pega o que você tem, que é 111, divide por 37. Você acaba de encontrar a constante, que é 3. Aí você pega cada valor vezes a constante. 15 vezes 3, 45. Observe que esse 45... é para o cara que tem 24 anos. Ó. Aí você pega 12 vezes 3, que dá 36. É para o cara que tem 30 anos. E pega 10
vezes 3, que dá 30, é para o cara que tem 36 anos. E a pergunta dele é aqui, ó, sobre o cara que tem 30 anos. Ele vai receber quantos micros a mais ou a menos do que os outros? Aí você observa que esse de 30 anos recebeu 36, o de 24 recebeu 45, e 36 corresponde a 9 micros a menos do que 45. Ó. Então, essa resposta, 9 micros a menos do que o de 24 anos, é o que está aqui na letra E, o gabarito da questão. Beleza? Tamo junto, olha. Existem mais 2 outros casos sobre divisão proporcional. Eu vou deixar o gostinho para você já ficar pensando nesses 2 outros casos. Isso eu vou falar no outro encontro que eu terei com vocês ao vivo. Tamo junto, valeu, um abração, professor Josué.